quando a escola não entende o que é língua portuguesa e literatura. Gil Souza mais uma vez por aqui. Sejam bem-vindos ao nosso canal A Beleza da Leitura. Certa vez eu li uma frase que diz o seguinte, eu vou usar as minhas próprias palavras. Uma vez que tu sai desse ponto de partida e você vai a um outro ponto, você já percebe um processo de elevação. Ou seja, quando você começa a ler, a observar e a pesquisar, e não só ouvir o professor, não só ouvir o intelecto, e começar a pesquisar em cima daquele tema, você vai perceber que há mais coisas por detrás. E isso te traz curiosidade e interesses. E você sai desse ponto de partida e começa a procura da sabedoria, a procura do conhecimento. E uma vez que você sai desse ponto de partida para esse aqui, você nunca mais se torna o mesmo. Meus queridos, o que eu quero dizer para vocês com essa frase é que por que as escolas usam métodos e meios para congelar o conhecimento das nossas crianças? E por curiosidade, e por me tornar agora uma pessoa curiosa, eu pesquisei sobre os fundamentos, os propósitos, e de como foi construído todo esse mecanismo para que hoje eu fui de fato vítima disso e as nossas crianças continuam sendo vítimas desse projeto político, público, dessas escolas. Elas continuam sendo escravizadas mentalmente com esse recurso baixo, miserável de educação. Voltando àquilo que eu disse logo de início do nosso vídeo, eu fico me perguntando por que a nossa língua nativa, por que o português não está conectado com o processo de literatura. Nós temos uma língua a aprender. Através de todo um processo linguístico, é necessário a gente ler. E por que as escolas não usam o projeto de literatura dentro do seu contexto? Eu já fico nervoso quando eu não encontro dentro das nossas escolas públicas e principalmente nas escolas privadas, está o mesmo sistema, um meio para poder estimular a excelência das nossas crianças, um meio para estimular o conhecimento dessas crianças, porque a escola vem com outro conceito, com outro conhecimento, mas ela não usa o conhecimento nativo das nossas crianças. E aí elas abusam desse tipo de educação. Eles agridem o teu conhecimento, eles querem tirar, eles querem arrancar. Enquanto a escola privada quer arrancar, a escola pública ela quer matar. Gente, nós precisamos mudar este quadro, nós precisamos criar meios e métodos e esquecer que a melhor educação não está nessas instituições, ela ainda continua nas nossas casas. Ela continua ainda no meio familiar. Quando eu falo de educação nas nossas casas, eu estou falando de um povo milenar, aonde essas crianças elas aprendiam até a sua fase de 5 anos, mais ou menos, a educação era familiar. O processo educativo era familiar. E uma vez essa nação, e uma vez esse povo, uma vez essas crianças, eu estou falando aqui sobre o judaísmo, uma vez judeu, para sempre judeu. Aonde ele for, você pode ver a história do judaísmo, lá dos tempos antigos, até hoje. Uma vez judeu lá atrás, ele é judeu hoje. Uma vez uma criança judia, ela é trabalhada mentalmente com essa educação, amanhã 30 anos, amanhã 50 anos, é um judeu ali, naquele local. E por que nós não trazemos essa educação familiar? A educação familiar ainda é o único modelo de ensino que vai
prevalecer durante a história. Tá? O processo educacional deles é fantástico. É uma marca na vida daquele povo. E quando se trata de educação, uma vez uma criança ela é formada, né, desde o seu processo gestacional até a saída para o mundo exterior, o processo educativo ali já é presente. E quando essa criança ela começa a dar os primeiros passos, quando essa criança começa a falar, a educação judaica já está formada naquela mente. Por isso, uma vez judeus, de onde estiver e para onde for, serão sempre judeus. Porque a cautela, porque o mandamento é o que prevalece. E quando é o mandamento de Deus, aí, gente, não podemos dizer que essa educação ela é irregular, que essa educação não pode crescer, que essa não seja a melhor educação. Pelo contrário, essa é a melhor educação, a educação divina. Vamos trazer esse projeto para as nossas casas. Vamos parar um pouco e ensinar às nossas crianças a ética familiar, a ética religiosa, a ética cidadã. Vamos fazer isso e assim nós vamos conseguir formar homens e mulheres valorosos, valentes, que vão bater de frente com esses conceitos errôneos que essa educação pública e privada está trazendo às nossas crianças. Quando se trata do analfabetismo funcional, me faz entender que todo um processo de mundos, de história, por falta da literatura, por falta de interesses das políticas públicas, por causa desse conhecimento dentro do nosso contexto educacional, é formado essa pessoa, é formado esse jovem, é formado essa mulher, é formado esse homem, é formado o analfabetismo funcional. Por que isso? Falta de leitura, falta de literatura, falta de livros, falta de conhecimento, falta de estudo em nossos dias. Porque, como eu falei lá atrás, o judaísmo criou um contexto educacional, privou aquilo, porque era educação divina, para aquelas crianças desde pequeno. O nosso contexto é diferente. Eles não estimulam você a ler, mas estimulam você a ser, entre aspas, burro. Porque eu estava dentro desse quadro, eu estava dentro desse índice. Eu era imbecil. Mas quando eu comecei a ler e ter vocações por leitura e entender que eu precisava fazer uma interpretação de um texto, eu precisava pegar um texto e trazer ele à memória. Eu precisava pegar esse texto e expor esse texto no meio das pessoas. Gente, tudo isso, aqueles gigantes, aqueles traumas, foi desaparecendo. E a leitura veio, e a leitura foi me formando, e a leitura foi fazendo uma espécie de escada. E hoje eu estou em um nível, hoje eu estou no meu nível de conhecimento, longe dos demais, mas também não estou lá atrás, preso em uma crendice, em um senso comum, acreditando que a escola vai me garantir, que a escola vai me dar um bom emprego. Ah, gente, não estudem não para vocês verem, não busquem conhecimento afora, saia desse senso comum, saia dessa prisão intelectual, porque o propósito deles é esse. Portanto, eu quero deixar uma palavra do filósofo e professor Mário Portela. Em um programa, de forma bem humorada, ele falou o seguinte: a escola pública sofre um avanço significativo, que são marcadas por imagens como: ficamos séculos na UTI da educação escolar, saímos da UTI para a enfermaria, mas ainda sem alta. Sabe o que isso significa? Significa que as condições escolares estão doentes. Gente, a falta de conhecimento,
a falta da busca do conhecimento se torna uma doença. Saia dessa doença. Procure uma literatura, procure uma biblioteca, procure alguém, procure o nosso canal para poder se estimular a voltar ao conhecimento. Digo para você que tem 50, 60, 70 anos, que ainda tem a facilidade, o desejo da leitura, busque isso, porque eu acredito que até nesse contexto, muitas das nossas enfermidades, gente, elas são sanadas. Mas você acha que não tem mais condição? Faça investimento aos seus filhos e aos seus netos. Comece a criar um ambiente de educação dentro da sua casa. Coloca fachadas, coloca letreiros, coloca mesas, cadeiras. Mas pelo amor de Deus, não deixe de fazer a educação, a melhor educação, a educação familiar, a educação divina que Deus designou para Moisés e para o seu povo. É esse o modelo de educação, formar as nossas crianças para amanhã serem crianças fortes, serem crianças diferentes neste mundo que está a necessidade dessas pessoas. Obrigado pela tua presença, pela tua participação. E você que tem interesse à leitura e quer voltar a ter esse hábito de leitura, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar no link abaixo e você procure a estabelecer a regra da leitura, de obter o vínculo da literatura.